Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para ver um vídeo da ligação entre jogos da Puppet Combo de Night Shift, Feed Sword e Galaxy Star Case e não sei. Esses quatro mesmo, Night Shift, Feed Me Billy, Surf e Galaxy e Glass Star Case. Do Renatos, eu falei aqui no vídeo de manhã que eu ia assistir esse vídeo em breve, né? No caso faz alguns minutos, né? E como é um vídeo um pouquinho grande e tal, e agora já são que horas? Já são 3h30 da tarde, então eu vou comer um almoção aqui, né, porque eu não almocei hoje, né? Vou comer meu rango aqui, né? Se não se importa não, né? Segundo vídeo de seguido que eu tô comendo vídeo, perdão. Mas eu sinto fome. Opa, opa, e aí? Tudo beleza? Zura, estamos aqui com Nossa, mais um estranho. vídeo e dessa vez nós iremos falar de jogos do Puppet Combo e sua surpreendente conexão entre eles, que são feitas de forma magnífica. Eu me chamo Renables e você está no QDD. Renables? Ah, o nome do canal dele antes era Renables, né? Não lembro. Essa é uma série ou um quadro novo no canal que consiste em contar histórias ou teorias sobre jogos, principalmente os de terror, que são os que eu mais gosto. Eu sempre gostei de ver vídeos assim, então espero que gostem. Lembrando que esse será um vídeo um pouco maior e mais sério do que os de costume. Sério? Pra quem não conhece, Puppet Combo é uma empresa indie que surgiu em 2013 com outro nome. Sua especialidade é fazer jogos de terror com uma estilização da era do PlayStation 1. Isso significa que os jogos são recentes, porém tem uma cara de jogo antigo para dar um medo um pouco nostálgico. Sim. Já aviso que nem todos os jogos têm uma ligação explícita, e por isso nesse vídeo falaremos apenas do que possui uma boa ligação e uma ligação plausível, com poucas teorias e mais fatos. Também gostaria de falar que esse vídeo vai ter spoiler. Isso não vai estragar a experiência de modo geral, porque os jogos são bem focados no susto e na tensão que você vai ter durante o jogo, mas caso você não queira saber o final deles, aqui está o aviso de spoiler. Com isso em mente, vamos começar comentando sobre Night Shift. Night Shift definitivamente é o jogo da Puppet Combo mais fácil de explicar, por ser o mais simples entre eles. Você controla um personagem que não possui nome Tipo, que o trabalha primeiro no turno vídeo da de jogo noite que em eles um fizeram posto alguma de coisa assim? gasolina. Ao entrar no serviço, o funcionário do turno passado te dá algumas informações importantes. A primeira é que o telefone não está funcionando. A companhia disse que no dia seguinte iria correr atrás para arrumar. A segunda é que o banheiro está trancado e o funcionário acabou perdendo a chave, significando que a entrada ao banheiro é impossível. O jogo é bem simples, nele você literalmente faz tarefas de um trabalho comum de posto de gasolina, como limpar o chão e arrumar as prateleiras que estão desorganizadas. De vez em quando também aparece alguma pessoa para comprar algo, mas também não tem nada muito especial quando aparece alguém, é só um diálogo que acontece. Existe também uma referência ao jogo Power Drill Massacre, que eu pretendo falar também, outro jogo da empresa que possui uma máquina de arcade do assassino da parafusadeira que pode ser jogada no local do trabalho. Tudo está indo bem até que você percebe uma van que passa umas 2 ou 3 vezes e não estaciona. Para piorar a situação, um homem vem aparentemente a pé e te pergunta: "Você está sozinha?" Caso você não tenha achado isso suspeito, a nossa protagonista achou, uma vez que a opção de mentir ao homem é possível. Independente da resposta, o homem dá uma volta em seu local de trabalho, parecendo que está à procura de outra pessoa ou até mesmo de alguma rota de fuga. Ele pega uma cerveja e vai embora a pé. Logo após o evento, é possível ver pelas câmeras que a porta do banheiro está destrancado. Algo estranho, pois, como o antigo funcionário disse, a porta está trancada e a chave está perdida. Ao verificar o sanitário, um homem com um saco na cabeça te persegue e o finaliza. No fim das contas, tudo fez sentido. A porta trancada, a van passando de um lado para o outro para ver se a companhia de telefone já tinha ido consertar os aparelhos. Sabe? Isso é um negócio que eu penso de trabalho, peraí. Esse é um negócio que eu penso de trabalhos antigos, assim. Antigos não, caraca. Esse serviço noturno, tipo. Tipo esses postinhos de gasolina, essas coisas assim. Que é o seguinte. O. É muito comum lá fora. Aqui eu não vi tanto isso, mas é muito comum lá fora, tipo assim. Aqueles postinhos 24 horas que fica uma pessoa só no turno da noite, alguma coisa assim, uma pessoa só no turno do dia é mais tranquilo, por quê?
É mais galera, assim, dependendo como for o posto de gasolina, passa mais carro e tal, vem mais gente. Geralmente a lojinha tá meio cheia o tempo todo, ou tem umas duas, três pessoas que geralmente estão comprando alguma coisa sempre. Agora no turno da noite, onde não tem quase ninguém, é muito. É extremamente perigoso, né? Principalmente quando. Principalmente quando é uma mulher que tá que tá nesses turnos assim. Não sendo machista nem nada desse tipo assim, é mais porque geralmente quando é mulher, as mulheres que trabalham nesse posto normalmente não são. Aliás, no geral, né? As pessoas que trabalham nesse posto assim, não é uma galera tipo, sei lá, galera maromba que tá lutando, que tá trabalhando no negócio, sabe? É tipo uns adolescentes que tá buscando um emprego assim pra pagar uma grana. Aí eles geralmente não são tão bons em se defender nos negócios, sabe? Geralmente não é como se o adolescente aparecesse um assaltante lá, o adolescente tirasse uma arma debaixo da mesa e atirasse no cara. Não. É uns garotos e tal, que estão só querendo ganhar uma grana e tá arrumando um trampo. E aí, quando acontece algum tipo de problema, que você chega alguém pra assaltar a loja, o que eles fazem é só entregar o dinheiro mesmo, que o cara vai embora. O problema é se acontecer de chegar um cara querendo assaltar a loja, o cara assalta a loja, dá um tiro no cara, quem é que vai ficar de olho nisso? Mas que deve ficar de olho nas câmeras, mas até verem as câmeras e verem que deu um negócio errado, vai demorar ainda pro cara ver. Pra ver. Tipo, geralmente essas câmeras de posto de gasolina assim, não é tanto pra pegar algum crime acontecendo. E sim pra pegar geralmente ladrões, né? Se chegar algum ladrão e roubar o negócio, no dia seguinte eles veem o negócio e procuram o ladrão. É extremamente perigoso trabalhar em lugar assim, mesmo. Esperando algum tipo de denúncia feita pela funcionária, e o homem estranho que perguntou se estava sozinho, observando de maneira estranha o local do serviço. Tudo foi planejado. Sim, dá Mas pra isso não perceber. importa mais. O É simples. psicopata te achou e você foi mais uma vítima de uma série de casos bizarros. O jogo Stay Out of the House é uma sequência não direta de Night Shift. Sim, isso que você escutou. Muitos pensam que Night Shift e Stay Out of the House são controlados pela mesma personagem, e eu arrisco dizer que esse era o objetivo da Puppet Combo até a update 0.7. Digo isso porque na página da Steam do jogo podemos ver imagens de Night Shift, indicando que ele seria o complemento de Stay Out of the House. Tá certo, tá certo. Esse update é muito importante pois adicionou um prólogo ao jogo. Nela conta a história de Roxanne. Ela estava em viagem com um homem chamado Brandon. Não sabemos ao certo o grau de afinidade entre os dois. O motorista diz que está com muita vontade de mijar e estaciona o carro em um banheiro público no meio da rodovia. Clássico. Roxane, inquieta com a demora do amigo, vai ao banheiro à procura dele e descobre que o cara sumiu. Dando uma olhada ao redor de uma fazenda, Roxane acaba sendo perseguida pelo homem encapuzado de antes que consegue alcançá-la. O jogo em si começa com Roxane presa em uma espécie de gaiola com uma TV tocando que aparenta ser um discurso junto com uma música macabra. O objetivo do player é bem simples: encontre uma saída, fuja dessa casa. Ela possui um psicopata e ele vai te pegar. O jogo tem muito mais mecânicas que seu antecessor. Pior que, tipo, esses jogos da Puppet Combo que, incrivelmente, ele não ter sons realistas, ele não ter visuais realistas, né? Ele ter visual do PS1, ele tem um som mais bipado, né? Um som mais antigo e tal de mais ou menos na época do PlayStation 1 mesmo, tipo assim, não eram sons de alta qualidade falando. É isso que dá um terror sinistro no jogo. Igual, por exemplo, no. Como é que é o nome do jogo? O Nun Massacre. Eu não lembro se é da Puppet Combo, mas é o visual bem parecido. Cara, aquele grito da mulher é um grito que dá pra ver que ele tá em baixa qualidade. Nossa, então você tá terrível o grito. Só que ele é tão característico que, tipo, cara, dá pra ver que o negócio é assustador. Você toma um susto toda vez que aparece aquele grito, é incrível. Nele você precisa fazer diversos puzzles, como, por exemplo, encontrar 3 pilhas, colocar em um abridor de latas elétrico, abrir a lata e pegar uma chave que estava dentro dessa lata. Enquanto isso é feito, o homem encapuzado, que iremos chamar de O Açougueiro a partir de agora, anda pela casa te procurando. O nome dele é dado pelo próprio criador do jogo em alguns bug fixes dele na Steam. E ele recebe esse nome pois em uma de suas atividades da casa é cortar ou fatiar corpos humanos. Ele é um clássico jogo de terror, e por isso não poderiam faltar as cartas que contam um pouco mais da história. Eu vou citar apenas duas que são as mais importantes para nós.
A primeira carta, na verdade, é uma tira de um jornal, que denuncia curiosidades sobre o açougueiro, conhecido por todos como Night Shift Abductor ou sequestrador do turno noturno, tais como sua altura e seu peso. Eu vou deixar na tela para vocês conferirem. O principal desse jornal seria sua altura e seu peso. Eu vou deixar na tela para vocês conferirem. O principal desse jornal seria a descrição dos métodos utilizados pelo assassino. Essa informação só é possível após verem semelhança entre 6 casos de morte ou sequestro junto com gravações. Normalmente o funcionário está sozinho em uma noite morta, com poucos clientes, e o confronto acontece após um longo período de observação justamente para encontrar o horário com menos movimento. As vítimas foram agredidas por um objeto atordoante antes de serem movidas inconscientemente da loja para um veículo desconhecido. Essa descrição bate certinho com os acontecimentos de Night Shift, a van passando várias vezes e o homem observando o local com cautela. Ainda sobre Night Shift, é provável que o funcionário protagonista é a vítima de um dos 6 casos citados pelo artigo. Existe uma personagem feminina que está enjaulada do lado de fora da casa. Teorias dizem que essa seria a protagonista de Night Shift, que estava sendo torturada desde seu rapto. A segunda nota foi escrita pelo próprio açougueiro. Nelas temos informações interessantes e duvidosas. Eu vou ler só as partes que mais nos interessam. Você pensaria que isso ficaria tedioso após tanto tempo, mas isso realmente não é. A certo ponto eu fui de ter medo de ser pego a aceitar que nunca serei. Nada e ninguém pode parar minhas tarefas divinas. Quanto mais é alimentado, mais eu chego na verdadeira salvação. O medo que vem deles não chega nem perto da minha felicidade de quando... Tarefa divina, ser alimentado. Essa coisa precisa sentir tudo. Essa coisa precisa sentir tudo. Essa coisa precisa sentir tudo. Isso nos leva a questionar quem Você vai chegar no que filme ele Billy? quer alimentar. Quem ele quer que sinta medo? No início parecia que ele comentava das vítimas, mas no final parecia algo maior. Qual é essa tarefa divina dele? Por que ele mata além de seus desejos? E por último, mas não menos importante, o que é essa salvação que ele busca? A partir do update 0.7 foi adicionado o personagem Brandon, como já citei. Sua importância no jogo é mínimo, sendo a maior sua habilitação de motorista, que denuncia mais ou menos o ano em que o jogo se passa. Você pode encontrar ele em um quarto... Isso é uma parada interessante, também que entra na parada do visual de terror, que eles sempre botam fotos mais ou menos reais nos personagens todo quadriculados, e fica muito bizarro, velho. onde parece que foi torturado, em seguida acaba sendo morto pelo açougueiro. Isso nos faz questionar o motivo de seu destino ser diferente do dele. Ainda no 0.7 existe um inimigo a mais, a mãe do açougueiro. A velha fica em uma cadeira de rodas e dá um gritão quando encontra o player, denunciando a sua localização ao açougueiro. O jogador pode, com uma arma, abre aspas, deixá-la inativa, fecha as aspas, de acordo com a Wikipedia. Você tem um total de 3 chances de escapar da casa. Caso o açougueiro te capture, você acaba sendo trancado em outro lugar. É interessante acentuar que cada vez que você é pego, o número de televisões com a mesma música e discurso da primeira aumentam. Isso nos leva a questionar o motivo dele simplesmente não nos matar, e só mudar a posição de nossas jaulas. Bom, vamos falar agora do final do jogo. Ele possui 3 finais, sendo o primeiro dele o mais bostinha. Como todo jogo bom de terror, um dos finais precisa ser o do Game Over genérico. Ele acontece quando o player é capturado pelo açougueiro 3 vezes. O assassino te arrasta até uma sala, até que a tela se apague e é possível escutar um grito de fundo, que seria a da personagem principal. Aparentemente você serviu de sacrifício para algo. O segundo final é bem mais interessante. Nele você encontra a chave da saída da casa e consegue escapar do local. Olhando ao redor da casa você vê o milharal e a fazenda, porém não tem tempo para apreciar a vista. O açougueiro começa a te perseguir não apenas com uma faca, mas com uma fodendo serra elétrica. Ao correr no que aparece ser um complexo de casinhas, todas as luzes estão apagadas, com exceção de uma. Um homem abre a porta. O açougueiro e o homem do posto não eram a mesma pessoa. Olha, não se sinta culpado por julgar o livro pela capa. Esse homem definitivamente não é inocente. Ao encontrar o protagonista que literalmente grita, tem um homem tentando me matar, socorro, ele manda umas perguntas aleatórias como, você tá querendo entrar em casa? E coisas do tipo. Até parece que ele quer que o açougueiro te alcance. Independente do motivo, no fim o psicopata te alcança, passando a serra em seu estômago.
O terceiro final é um pouco mais abstrato e dá a entender que não está completo. Entrando nos porões da casa, a protagonista encontra uma sala com o que aparenta ser uma criatura grotesca, que acabou de sair de um livro do H.P. Lovecraft. Ao ver a sala, Roxane acaba sendo morta pelo açougueiro. Entre o que os finais puderam nos mostrar, aquele complexo de casas estavam com as luzes apagadas, não porque Será que é uma estavam boa ideia eu dormindo, mas estar assistindo isso provavelmente comendo, velho? pois todos ali estão mortos, vítimas do assassino do turno noturno. A única luz que estaria acesa seria do ajudante do açougueiro, o homem que estava no posto de gasolina garantindo o território para o psicopata agir. O homem enrolando e fingindo ser tolo com Roxane também podem indicar ele como cúmplice de crime e parceiro de Night Shift Abductor. O objetivo do psicopata também ficou mais claro, não totalmente, mas conseguimos ter uma noção maior do que se trata. Alimentar a criatura com medo e com algo a mais, carne humana. Esse seria a sua tarefa divina. Por isso podemos vê-lo sempre esquartejar suas vítimas em sua cozinha. Mas algumas dúvidas ainda persistem. O que o açougueiro quer alcançar fazendo isso? O que as televisões significam? O que são essas criaturas? Algumas dessas respostas podem ser encontradas no próximo jogo que falaremos, chamado Feed Me Billy. Rejoice, child. Rejoice in the knowledge of your conviction. You have completed our series. You are now of the enlightened children, learned in the ways of your Father's vision. As you know, your goals are divine, and your methods are pure. You have received an additional parcel with the final volume of our series. I would ask you now to open it and observe its contents. You now have your goal. Join us as we create our perfect world. Begin creating your father's vision. Tá, então eu tô assim. Ô, caraca. E é com essa introdução que falaremos sobre o jogo Feed Então ele Me tá sendo Billy. meio que controlado por esse cara, né? Que Tipo assim, telefonema o cara gerou tá um monte de dúvidas e respostas, só seguindo o que mas esse cara fala, iremos né? destrinchá-las mais pra frente. Então, não se preocupe. Vamos primeiramente falar sobre o jogo em si, depois falar das teorias e das respostas e de tudo. Nele você acorda em um quarto até que recebe um telefonema de alguém dizendo que deixou uma caixa e que você está prestes a finalizar o seu propósito ou objetivo. Na caixa contém os seguintes itens: uma lanterna, uma máscara de palhaço e um revólver. Bom, com essa introdução eu acho que vocês já sabem do que o jogo se trata, mas eu irei falar mesmo assim. Nele controlamos um assassino em série que vai em diversos lugares mascarado para matar as pessoas. O objetivo dele também é explícito. Após a morte da primeira vítima, o jogador descobre que atrás do seu quarto existe um buraco feito de carne. O assassino não tem o objetivo apenas de matar, mas ele tem o objetivo de matar e alimentar o que aparenta ser uma criatura bizonha, jogando o corpo das vítimas nela. Isso te lembra alguém aí? Bom, de qualquer forma, o título Feed Me Billy vem daí, Me Alimente Billy. Durante a jogatina, os locais escolhidos pelo assassino são um posto de gasolina, um acampamento e, por último, um complexo de casinhas. Lembrando que não tem uma forma de saber se esse complexo de casinhas é a mesma ou não de Stay Out of the House. No jogo recebemos umas cartas de alguém que sabe das nossas ações. Essas pessoas apenas ficam insultando o protagonista e xingando mesmo, porém é impossível saber quem essa pessoa seria. O jogo possui apenas um final, onde após alimentar a criatura com o último cadáver, um bode sai do buraco. Ok. Bom, agora que já falamos tudo sobre o jogo, vamos falar sobre o assunto do telefonema. A primeira coisa que devo citar é a música que toca ao fundo dela, que seria a mesma das televisões em que citei em Stay Out of the House. Eu vou colocá-las para você escutar. Only through that can we hope to fix them. Completed our series. You are now Como já disse, é difícil escutar com clareza o que o discurso da primeira televisão nos diz, mas é possível perceber que é diferente do telefonema. O discurso dele implica que existe uma espécie de culto onde o protagonista está quase realizando seu último objetivo.
Culto esse que Night Shift Abductor aparentemente também faz parte, uma vez que a gravação deixa claro que é para o assassino alegrar-se e para estar ciente de sua convicção, descrevendo seu objetivo como divino e métodos puros. Lembrem-se daquela carta em que Night Shift Abductor escreveu, diz exatamente o seguinte: nada e mais ninguém pode parar o meu dever. Terminei de comer, galera. Terminei de comer aqui. Vamos só escreveu, pensando no vídeo agora. quanto mais alimentada, mais perto estamos da nossa verdadeira salvação. Salvação essa que o telefonema pode nos ter dito como mundo perfeito. Por mais que Mundo não saibamos perfeito. o que são essas criaturas, podemos começar a encaixar as coisas como um quebra-cabeça. Tanto o Night Shift Abductor, ou o açougueiro, quanto o palhaço assassino, Billy, estão matando diversas pessoas para alimentarem algum tipo de criatura sobrenatural sob Sim. influência de um culto que promete a eles a salvação e a mudança do mundo. Uma dúvida ainda maior seria o motivo de açougueiro não matar a Roxane e apenas raptá-la. Brandon acabou sendo torturado e morto no primeiro dia de sequestro. Talvez o açougueiro ou o homem do posto viu algum potencial em nossa protagonista e estava tentando converter ela ao culto. Calma que isso vai ficar mais bem explicado mais pra frente. Outra dúvida também que fica ao ar seria o que significa esse bode ou essa cabra que saiu do buraco depois Demônio? de Talvez. alimentar tudo. O que ela significa? Significa Demônio, que Billy talvez. conseguiu completar seu objetivo? Muitos podem não saber, mas Feed Me Billy possui uma sequência. Iremos falar dela agora. Ah, então já tinha saído. Eu pensei que não tinha saído ainda. Bom, como eu queria chegar aqui e falar Feed Me More Billy tem todas as respostas de Feed Me Billy, mas ele não tem. Feed Me More Billy é um jogo que ainda nem lançou, sendo que a única coisa que a gente pode ver dele é uma gameplay de uma demo. Ele tá com a previsão de data para 2021, mas a Puppet Combo é uma empresa que sabe adiar jogo. Stay Out of the House era para ter sido lançado oficialmente em 2018, mas acabou sendo adiado e estamos em 2020 e o jogo não saiu. Então eu não vou esperar pra fazer esse vídeo quando o Feed Me More Billy sair. Por mais que essa parte do vídeo vai ficar um pouco mais vaga que as outras, pelo jogo não ter lançado, não se preocupe porque ele não será o último jogo que falaremos aqui. É um jogo onde controlamos um homem que seduz uma mulher aí pra sua casa, usar drogas, acaba dopando e por fim queimando-a com um lança-chamas. Como eu já disse, não dá pra comentar muito pela falta de informação que temos no jogo. Possa ser uma... É o quê, Não se meu? preocupe porque ele não será o último jogo que falaremos aqui. É um jogo onde controlamos um homem que seduz uma mulher aí pra sua casa, usar drogas, acaba dopando e por fim queimando-a com um lança-chamas. Como eu já disse, não dá pra comentar Churrasquinho, muito véi. pela falta de informação que temos no jogo, mas eu acredito que talvez possa ser uma prequel, por mais que o título fala Feed Me More Billy, a cabra falando que está tudo feito, meio que dá a entender que ele cumpriu seu papel. Então por que teríamos uma sequência do Ih, jogo? rapaz, censurou. Será que algo deu errado? Ou será que é realmente apenas uma prequel? Bom, apenas com o lançamento oficial do jogo para descobrirmos essas perguntas. É muito ruim essa censura do YouTube, velho, porque Bom, você não chegou consegue a controlar hora de uma direito das partes mais aonde importantes da ficar. nossa O negócio é história. muito chato de controlar. O jogo The Class Star Case. Lançado em 2019, o título do jogo é extremamente interessante e condizente com a história e eu vou explicá-la de forma mais resumida. Eu ainda pretendo fazer um vídeo separado apenas dele e por isso, vamos falar somente do que é importante para nós. Lembrando que, cronologicamente falando, Starcase se passa antes de todos os outros jogos. O jogo começa em uma espécie de mansão onde controlamos 4 servas, chamadas Ellen, Patty, Dorothy e Margaret. Nessa mansão existe um sistema de comunicação que conversa com elas pedindo para as garotas tomarem pílulas e fazer algumas tarefas para alcançar a tão sonhada liberdade. Cada personagem que o jogador controla acaba morrendo ao fim de cada tarefa por alguma criatura. Depois dessa sinopse, vamos falar do que as cartas nos dizem da história. Contam a história de um homem chamado Edward Sullivan, que após a Primeira Guerra Mundial voltou para casa com alguns efeitos colaterais, principalmente mentais, as chamadas PTSD, ou Post-Traumatic Stress Disorder. Ele começou a passar mais tempo no porão do que no resto de sua casa, com a desculpa de estar trabalhando, e não dava atenção à sua família. As atitudes de Edward é descrita por sua esposa ao dizer: "Acho que meu marido se foi na guerra". É encontrada também uma carta escrita por alguém desconhecido. Nela, informa que o doutor irá conseguir alcançar o sonho de todos, considerando Edward até mesmo como um profeta. Após mais cartas, esse PTSD que Sullivan tem é explicado. Ele aparentemente tem visões de um deus ancião. Essas visões que acabam sendo descritas como uma doença
acaba se espalhando ao redor do mundo como se fosse um vírus e acaba criando um culto de fanáticos dedicado à ressurreição desse Deus. É engraçado ver como agora as peças estão finalmente se encaixando. Tanto o açougueiro como o Billy de Feed Me Billy fazem parte de um culto e têm o objetivo de reviver algo com a promessa de uma salvação ou de um mundo novo. O culto dos psicopatas podem muito bem ser parte dos efeitos da ilusão de Sullivan. Possivelmente ambas as criaturas que vemos no jogo são apenas frutos de uma ilusão causada pela propagação do PTSD. Você pode me questionar, Isso mas que eu pensei Renato, quando eu fiz o vídeo como a do Feed Me Roxane Billy. viu essa criatura em Não uns pra- sinais? não As a cartas questão do diziam que PTSD, Sullivan estava mas, extremamente alucinação. desesperado para conseguir reviver essa criatura. Possivelmente ele pode ter criado um método de recrutamento para ajudar. E esse método de recrutamento pode ser nada mais nada menos que o discurso junto com a música em que escutamos tanto em Stay Out of the House como no telefonema de Feed Me Billy. Para pra pensar, por que ao invés do açougueiro matar Roxane, ele ficava colocando várias TVs? Por que quando o homem de Feed Me Billy te Tá liga, tentando é possível controlar a mente escutar dela? essa música? Qual o motivo por trás dessa música estar em todo lugar relacionado com esse culto? A resposta pode ser simples, uma espécie de lavagem cerebral. Isso. Quando eu falo de lavagem cerebral, não é aquela brusca lavagem cerebral que a gente vê em filmes como Laranja Mecânica. Eu tô querendo falar de uma lavagem cerebral que às vezes pode só ativar algo no cérebro das pessoas que possam fazer com que elas vejam esses demônios ou deuses anciões, fale como quiser. Seria mais então algum tipo de mensagem subliminar que existe tanto no discurso quanto na música. Isso faria sentido se a gente parar para analisar Stay Out of the House mais uma vez. O motivo de Brandon ser literalmente morto no primeiro dia e Roxane não. O assassino viu algum potencial nela. Por isso que toda vez que ela era pega pelo assassino, ao invés dele simplesmente matá-la ou trancafiar de modo total, ele só mudava o lugar do rapto e adicionava mais televisões, com um discurso falando que a morte é a chave para saída, para salvação. Enquanto no Feed Me Billy a gente recebe um discurso falando de quão nobre nossas ações são e como a gente deve ir até o final e não desistir no meio. E você sabe quem desistiu no meio desse objetivo? Quem? Edward Sullivan. O homem que criou tudo, o homem por trás de tudo isso, acabou se arrependendo do que fez. E foi morto. Isso é algo que eu não comentei, mas as cartas indicam que Edward teve um fim trágico. Ele acabou se arrependendo das criações que fez, ele viu que aquilo era loucura, porém acabou sendo traído por seus parceiros, que acabaram matando ele. E é por isso que eles têm tanto cuidado em falar para os psicopatas se alegrarem, para continuar fazendo, para alcançar esse objetivo divino. Talvez seja porque o próprio criador, o próprio profeta, se arrependeu no meio, ele desistiu no meio. E é por isso que a música sempre está relacionada com esse culto, sempre existe essa música em todo lugar. Na casa de Stay Out of the House está lotada de TV com esse discurso e com essa música. Em Feed Me Billy você também tem um telefonema com essa música que aparentemente não é a primeira vez que ele te ligou. A cada etapa em que você passou, você recebeu uma ligação dessa. Essa música significa para você continuar indo até o final, você não desistir no meio, mas principalmente para você continuar vendo o Deus ancião, para você não pensar que é tudo da sua cabeça, para você não pensar que é mera ilusão tudo isso. Por isso que essa música está sempre sendo repetida, para você sempre continuar tendo esse pensamento, essa nobreza, essa ideia de algo maior que está por vir. E é por isso também que a seita se espalhou pelo mundo inteiro, para cumprir o que Edward não conseguiu fazer. Esse capítulo é dedicado a basicamente... Eu tô prestando bastante atenção nesse vídeo, né, cara? Eu só tô prestando atenção na historinha, pô. Aparentemente, Dr. teorias, né? Edward Sullivan, após uma guerra, acabou saindo com um trauma que o fazia ver um deus ancião. Seu objetivo passou a ser a ressurreição desse deus. Sua visão acabou se espalhando por todo o mundo, fazendo com que mais cultos e seitas surgissem com o mesmo objetivo. O culto recruta seus integrantes por meio de mensagens subliminares em uma música que toca ao fundo de um discurso, mostrando o quão importantes os assassinos são para um mundo melhor. Os demais jogos nos mostram dois membros do culto e seus métodos diferentes de agir. O primeiro sequestra sua vítima viva e fatia as mesmas para alimentar algo com medo e carne, que seria o açougueiro.
Já o segundo mata logo de cara suas vítimas para jogar o corpo inteiro num chamado buraco. Esse seria o Billy. Agora, não sabemos se açougueiro conseguiu completar seu dever, mas aparentemente Billy conseguiu. Tudo isso aconteceu para que um deus fosse revivido e voltasse à Terra, gerando um novo mundo ou fazendo a chamada salvação. Tá, poxa, bichão. E qual que é o final, meu amigo? Me conte, Renato. É realmente qual que é o final? agradecer de coração você que veio até aqui e assistiu até final do vídeo. esse momento. Bom, peço desculpas também porque é o primeiro vídeo que eu faço nesse estilo. E também já vem aqui pra falar que Pô, já grande tava muito bom, parte velho. da história que eu contei é baseada em teoria. Eu queria falar também que existe uma certa ligação com outros jogos, mas essa ligação é tão sutil e tão interpretativa que eu acabei não citando esse vídeo porque eu tava falando de algo um pouco mais concreto. Eu também queria falar que talvez essa narrativa inteira vá por água abaixo, esse vídeo inteiro se ferre quando lançarem o jogo do Feed Me More Billy. Então, bom, pode acontecer também. Bom, eu queria Pode agradecer a acontecer. todo É mundo por isso mais que uma tá vez. licença. Muito obrigado a você que viu até aqui. Caso você queira mais vídeos, não esqueça de deixar nos comentários. E nos vemos até a próxima. O próximo vídeo de QDD vai ser sobre Numb Massacre. Muito obrigado mais uma vez e falou. Falou, Matoso? Por que eu falei Matoso, velho? Nossa, falou, Renato. Cara, muito legal e tal. Foi mal almoçar aqui no vídeo, mas né, velho, que eu tenho que passar, eu não posso passar fome. E tem muito vídeo pra gravar hoje, não podia perder muito tempo. Enfim, cara, muito legal. Ele falou aqui que é o primeiro vídeo que ele fez nesse estilo, mas já tava muito bom, velho. Então depois eu vou dar uma olhada certinho nos outros vídeos e tal. Vou ver se eu vou relembrar se o... Como é que é o nome? Slide in the Woods, que tem esse mesmo visual, esse eu vou relembrar se ele é da Puppet Combo mesmo, pra ver se ele se encaixa na teoria. E quando sair a grande teoria o vídeo remake desse aqui, né, eu vou assistir com certeza. Tô gostando bastante do canal do Renato. Enfim, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dê like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal do Renato também, que tá aqui do lado. Isso aí. Falou.